Olá a cada um de vocês e vamos a mais um vídeo falando sobre apartamento na planta. Como comprar um apartamento na planta. Nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre os 7 erros mais comuns na hora de você comprar o seu apartamento na planta, na hora de você mais necessariamente financiar o seu apartamento, naquele processo que você ainda não assinou, mas você está procurando de repente na internet ou então até mesmo buscando em algum plantão. Vamos começar com o erro número 1. O erro número 1 é o seguinte: passar a renda errada na hora de fazer a simulação. Esse é um erro muito clássico, muito comum e acaba te prejudicando. Por quê? O simulador da Caixa, o sistema de financiamento da Caixa, ele vai liberando o valor de financiamento de acordo com a sua renda. E se de repente a sua renda ela é 2.000 e você passou uma renda de 1.800 ou passou uma renda de 2.500, você pode ter certeza que o seu posterior financiamento, né, o financiamento real, vai ficar muito diferente do que propriamente você está recebendo aí, justamente porque você está passando a renda de uma maneira errada. Muita gente comete esse erro, é muito comum, né, porque a gente imagina que é aquele salário base que vem na carteira, ou então, por exemplo, você imagina que é o seu valor líquido que você recebe em mãos. E esse é um grande erro que as pessoas cometem ainda, tá? Vamos ao erro número 2, é deixar de passar as informações corretamente. Entra junto com esse erro aí da renda, porém muitas pessoas esquecem de explicar, por exemplo, que é casado, ou algumas pessoas até omitem que é casado no civil. Ou, por exemplo, você deixar de passar que você tem um filho. De repente você consegue ganhar mais subsídio só de você falar que tem um filho. Então, essas informações, principalmente, por exemplo, a idade, para quem tem mais de 50 anos, é muito importante você passar para você receber uma simulação muito mais próximo da realidade, ok? Vamos ao erro número 3, achar que a Caixa financia 100% do valor do imóvel. Muita gente ainda acha que a Caixa vai financiar 100% do valor do imóvel para qualquer pessoa e não é bem assim. Primeiramente, não é 100% do financiamento. Para apartamentos na planta, a Caixa ela vai conseguir financiar até 80% do valor do imóvel. Então, se o imóvel custa, vamos arredondar aí para 100 mil, vão financiar 80 mil, a Caixa libera no máximo financiamento de 80 mil, esses 20 mil tem que entrar como subsídio, recurso próprio, né? Ou então um FGTS que você acumulou durante o seu tempo de trabalho aí, tá bom? Então, consegue estar financiando 100%? Consegue. Só que tem alguns detalhes aí que é, por exemplo, desconto da construtora, você tem um valor de subsídio, você tem também um valor de FGTS, somando tudo isso, você financia 100% do valor do imóvel, né? Entre aspas. Ok? Agora, o erro número 4. A pessoa vai casar, ela tem uma data já que ela precisa necessariamente do imóvel e ela vai e compra um imóvel que vai ser entregue próximo daquela data. É muito arriscado. Por quê? Porque a gente está lidando com uma construção e a gente não sabe quanto tempo que vai demorar exatamente essa construção, porque às vezes acaba tendo algum imprevisto, ou por exemplo questões de documentação. Às vezes as documentações que vai ser liberada entre corpo de bombeiro, averbação, mais um monte de coisa lá dos prestadores de serviço para poder o seu condomínio estar rodando perfeitamente. Isso pode estar atrasando aí até que essa liberação saia exatamente aí para poder você já estar morando ou estar construindo o seu apartamento. E se você contar com isso, você corre esse risco aí de acabar se casando e o seu imóvel ainda não está sendo pronto, tá? O imóvel ainda não está pronto. Agora, um outro erro muito clássico que é esperar um financiamento máximo após o nome tá limpo. Isso é muito comum, muitas pessoas acabam caindo nesse erro de imaginar que eu limpei meu nome, eu quitei todas as dívidas, não tenho mais dívida nenhuma e eu imagino que eu vou financiar 100% do valor do imóvel. E graças a várias análises que a Caixa, junto ao Banco Central, todos os bancos hoje estão cada vez mais meticulosos, eles estão analisando cada vez mais profundas suas informações. Hoje conta muito o seu histórico de comprador. Então, por exemplo, aí para você conseguir financiar uma boa parte do imóvel, você necessariamente precisa já ter um certo histórico positivo para que o banco consiga liberar um valor alto, né? 100%, o máximo possível de financiamento para você. Então, se você acabou de limpar o nome e está imaginando que você vai chegar lá e vai conseguir um financiamento máximo, você está correndo um grande risco aí, ok? Eu estou falando de quitar a dívida.
não, por exemplo, aí negociar. Se você negociar, você pode correr um risco mais grande ainda, porque a Caixa ela pode entender que essas parcelas da negociação, elas ainda entram como um compromisso financeiro, tá bom? Agora, outro erro, que é o número 6, é esquecer de atualizar o nome na Receita Federal. Muita gente ainda, principalmente mulheres que casam e vão tentar uma aprovação, esquecem de fazer a atualização dentro do site da Receita Federal. Vou deixar o link aqui embaixo aqui para você dar uma consultada lá, mas é muito simples esse cadastro, só que ele acaba atrasando a liberação do seu crédito habitacional, porque de repente, vamos imaginar aí você estava solteira, você tinha um nome de solteira, você se casou, porém você não atualizou esse nome dentro da Receita Federal. Você não vai conseguir um crédito habitacional, porque na maioria das vezes o RG ainda está errado, e mesmo se o RG estiver certo, às vezes o seu cadastro na Receita ainda está desatualizado, está como solteiro, então você tem que ir lá e fazer uma nova atualização para você conseguir uma liberação de crédito, ok? Isso pode te atrasar mais ou menos aí uns 15 a 20 dias, dependendo da situação. Se você tiver, por exemplo, que receber um RG novo, tiver que fazer um RG novo, aí pode demorar muito mais aí, cerca de 2 meses, né? Isso pode acabar atrasando. E imagina se, por exemplo, você tem uma unidade, um apartamento específico que já está ali na sua mira e ele é único, só tem essa posição, só tem essa vista privilegiada. Você corre o risco de estar perdendo essa unidade aí por causa desse atraso, porque você primeiro precisa ser aprovado na Caixa para depois você conseguir reservar sua unidade. Esse daí também é uma que muita gente não sabe, acha que é só chegar lá na hora e conseguir reservar. Você tem que estar aprovado dentro da Caixa, tá? E o erro número 7. Esse erro ele encaixa com todos os outros erros aí que eu já estava falando, que é não ter um bom relacionamento com os bancos, não ter um bom relacionamento com as empresas que vão conseguir te passar vão conseguir pegar suas informações e passar, por exemplo, para a Caixa. Você tem que ter um bom relacionamento. Hoje, pessoal, tá cada vez mais chato, mas só para você ter uma noção, se a sua... Vamos imaginar que você tem um boleto aí, tá no seu nome e você precisa pagar. Se esse boleto ele chegar a atrasar, só dele atrasar você já recebe uma pontuaçãozinha lá negativa. Não é que o seu ponto vai cair, a sua pontuação de score vai cair lá embaixo, mas você já começa a receber uma pontuaçãozinha negativa, seu ponto já começa a diminuir, ok? Não é mais que nem antigamente. Antigamente você precisaria que essa parcela estivesse vencida há mais de 30 dias para começar a ter algum efeito negativo aí no seu nome. Hoje venceu, você já pode estar correndo esse risco. Outro detalhe é fazer pagamentos muito em dinheiro e não fazer, por exemplo, pagamentos em débito, porque quando você faz em débito, vai para o sistema e o sistema começa a entender, ah tá, ele tem uma movimentação bancária. Se você não faz nenhum tipo de débito, não faz nenhum tipo de pagamento que mostre a sua conta corrente, por exemplo, você corre também um risco do banco não conseguir te enxergar, não saber das suas informações e eles acabarem liberando pouco crédito, ou então, em alguns casos, aí, acabar reprovando seu financiamento, acabar não liberando o crédito habitacional que você está precisando. Beleza, meus amigos? Esses foram os 7 erros mais comuns que a maioria das pessoas cometem aí nesse processo ainda antes de estar financiando o seu apartamento, tá? E aqui é o consultor Thiago, falando mais uma vez de apartamento na planta, e até o próximo vídeo, ó. Tudo de bom, tchau, tchau.